A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão, e o título dessa reflexão é A Vigilância. E antes de a gente desenvolver o tema, vamos fazer a leitura bíblica? Vamos fazer a leitura aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Esse é o texto sagrado. Antes de a gente falar sobre essa petição que Jesus Cristo está fazendo, vamos tentar definir o que é vigilância. Então vamos definir aqui de forma didática. Então vou usar um exemplo aqui análogo. A gente faz a contratação de um vigia para que ele efetue a vigilância do nosso estabelecimento. Ora, para que isso ocorra, é necessário que esse vigia permaneça acordado, porque caso contrário, o sentido da vigilância acaba perdendo o seu sentido. E é justamente isso que Jesus está pedindo, para a gente permanecer acordado. Bom, para corroborar esse exemplo, eu vou usar um outro exemplo didático, de forma análoga. O corpo humano ele possui alguns sentidos: tato, olfato, visão e etc. E esses sentidos eles só estão plenamente ativos quando a gente está acordado. Quando a gente está dormindo, entre aspas, é como se eles estivessem adormecidos. E vou dar um exemplo aqui. Se chega alguém do nosso lado e a gente estiver dormindo, a gente não vai perceber, a não ser que aquela pessoa chame o nosso nome ou então toque em nós. Agora, se a gente estivesse acordado, a gente ia perceber a presença daquela pessoa ao nosso lado. Então, quando a gente está dormindo espiritualmente, é a mesma ocorrência. Os eventos espirituais acontecem, mas os nossos sentidos espirituais estão adormecidos. Quando a gente está acordado espiritualmente, os nossos sentidos espirituais estão ativos e a gente consegue perceber os eventos espirituais que estão ocorrendo. Tá certo? Então é basicamente isso, né? Essa é a definição didática dessa petição que Jesus Cristo está fazendo. Mas antes de a gente entrar em detalhes nisso, eu gostaria de falar que o início
dessa petição de Jesus Cristo, no início da sua fala, Jesus fala sobre a iminência do seu retorno, da sua vinda. Ele diz que a sua vinda vai ocorrer e pode ocorrer em qualquer momento. E isso é um detalhe que não pode passar desapercebido por nós, tá certo? Então, o retorno de Cristo é iminente. É tanto que ele diz que daquele dia e daquela hora, ou seja, do seu retorno, ninguém sabe. E ele disse que seria como nos dias de Noé. Então vamos entender aqui o que seria esses dias de Noé. Bom, o que seria esses dias de Noé? Quando a gente faz a leitura de Gênesis, capítulo de número 6, a gente observa que existia dois grupos ou dois perfis de habitantes aqui no mundo. Existiam os filhos de Deus, que a gente entende biblicamente que se trata dos descendentes de Sete, que no caso foi os descendentes de Sete que começaram a buscar a Deus, então, ou seja, o povo de Deus, de fato, começa a ser iniciado através aí da descendência de Sete, e a gente vê os filhos dos homens, ou seja, os homens que não tinham compromisso em buscar a Deus, representado pelos descendentes de Caim. Tá certo? Então a gente vê esses dois perfis de habitantes aqui na Terra. E quando a gente faz a leitura de Gênesis, capítulo de número 6, a gente observa que Deus viu que o pecado estava crescendo, todavia o que mais espantou Deus a tal ponto de ele cogitar a possibilidade de dar início ao processo do dilúvio foi justamente a apostasia, quando ele viu que esse povo de Deus, que é denominado lá de filhos de Deus, começaram a se misturar com os filhos dos homens. Então, ou seja, o povo de Deus sempre foi um povo separado. Então, quando essa apostasia tomou conta do povo de Deus, para Deus foi o ápice. Ele falou, pronto, o pecado já está inserido de forma exponencial na humanidade. Todavia, eu ainda estava suportando. Entretanto, agora o meu povo, que era separado, agora começa a se misturar com os homens, ou seja, começa a entrar num processo de apostasia. Então, para mim basta. Agora eu vou iniciar o processo do dilúvio. Então, a gente pode entender que Jesus Cristo está querendo dizer o seguinte, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na minha vinda. Então, ou seja, o pecado está aí. Inserido na nossa sociedade, em alta escala. E Deus está suportando. Entretanto, existe o povo dele que teoricamente está separado. Mas quando o povo dele começa a entrar nesse caminho da apostasia, começa a se misturar com o mundo e com o povo do mundo, para Deus é o sinal vermelho de que o pecado, de fato, está em uma alta
escala. Tá certo? Então, a apostasia serve como termômetro. Tá certo? Hoje, a gente está vivendo um início de apostasia do povo de Deus. Então a gente tem que ficar alerta, porque Jesus deixou claro, assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da minha vinda. Outra coisa interessante, ele diz que nos dias de Noé o pessoal comia, bebia, enfim, realizava casamentos. A vida aparentemente estava normal. Muitos estão procurando achar que a vinda de Cristo vai ocasionar alguma anormalidade na rotina da humanidade. E não é assim. Jesus enfatizou isso, olha, assim como a vida estava normal, a rotina do povo nos dias de Noé estava normal, assim vai ser também na minha vida. Não vai existir nenhuma anormalidade como um prelúdio de que eu estou chegando, não. A rotina humana estará em plena normalidade. E isso Jesus está dizendo para mostrar o caráter iminente da sua volta, ou seja, vai ser a qualquer momento. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês como reflexão é: será que você está vigiando? Será que o irmão Bruno está vigiando? Será que a gente amanhece o dia já pensando, pode ser que a gente não termine esse dia porque Jesus Cristo pode vir arrebatar a sua igreja? Pode vir buscar o seu povo? Ou será que simplesmente a gente nem pensa nisso? Será que a gente tem isso no coração? Olha, está amanhecendo o dia hoje, mas pode ser que hoje Jesus Cristo volte. Será que passa esse pensamento na sua cabeça? Olha, se não passar na sua cabeça e nem na cabeça do irmão Bruno, isso é um prognóstico ruim. Isso é um prognóstico ruim. Significa que a gente não está em vigilância. Jesus deixou claro, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, a sua casa não seria roubada. Porque naquele exato momento ele estaria acordado e a sua casa não seria violada. Mas o que é que Jesus Cristo está querendo aqui expressar? Olha, já que a gente não sabe a hora, então vamos permanecer acordados. Lógico que aqui no sentido espiritual. Vamos permanecer acordados o tempo todo. Porque se a gente soubesse a hora, a gente marcava, olha, vai ser tal hora, nesse horário eu acordo. Mas não, a gente não sabe. Então, como é a qualquer momento, então a gente deve estar acordado em todo o tempo. Devemos permanecer acordado o tempo todo. Será que é essa a realidade da igreja? Ou será que hoje a gente tem esquecido dessa petição de Jesus Cristo e não, hoje eu amanheci o dia, eu sei que o dia vai terminar. Ah, olha, eu sei que eu vou começar a fazer tal tarefa de manhã, tal tarefa à noite, enfim, a nossa agenda é uma agenda determinística. Não, nada vai impedir essa ocorrência desse evento da minha agenda. Não vai acontecer. Olha, sábado que vem eu vou fazer isso, isso e isso. Ah, o mês que vem eu vou fazer isso e isso. E determinar de forma determinística. Ou será que a gente está com o pé no chão, pensando, não, mas pode ser que nem hoje o dia acabe antes de Jesus Cristo buscar a sua igreja. Então, pense nisso.
Que o irmão Bruno também esteja apercebido. Tá certo, irmãos? Será que a gente acorda? Será que a gente inicia a semana com esse pensamento ou para nós? Não, Jesus vai tardar em vir. Faça essa análise. É melhor a gente julgar a nós mesmos do que a gente ser réu do juízo de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.